Do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu sou Pedro Henrique e no Pode Fraternizar de hoje falaremos sobre as mulheres em ação na doutrina espírita. Neste episódio eu converso com Luciene Santos, terça-feira, 21 de março de 2023. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Fraternizar. E hoje nós temos como convidada a Luciene Santos. Faz parte do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, é palestrante, assistente social e hoje a gente vai conversar sobre um tema interessantíssimo. Seja muito bem-vinda, Lu. Olá, Pedro. É com muita satisfação, felicidade e alegria que nós estamos participando desse momento tão importante que é o Pode Fraternizar. Gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer o convite. É muito importante a gente discutir sobre esse tema, socializar informações, democratizar o acesso. Gostaria de fazer uma saudação a todos, a todas e a todos que irão acompanhar esse debate tão necessário. No nosso podcast a gente sempre traz informações, voltada para o olhar espírita da atualidade, Lu? E este mês de março, mais precisamente 8 de março, foi comemorado o Dia das Mulheres. Antes de nos especificarmos no Espiritismo, eu queria saber por que comemoramos o Dia das Mulheres e por que em 8 de março. Bem, não existe na história um consenso onde se explique o porquê da instituição dessa data, 8 de março, e o evento específico que levou a essa comemoração. Mas existem diversas correntes teóricas que tentam explicar de diferentes versões, de diferentes formas, e eu vou tentar aqui colocar de forma resumida, pleiteando e contemplando também essas diferentes versões de historiadores e historiadoras que tratam sobre o tema. De forma resumida, a comemoração do Dia Internacional da Mulher vai destacar a importância da luta histórica dessas mulheres por direitos de forma ampla. Direitos civis, direitos econômicos, direitos sociais, políticos, culturais, ou seja, uma participação maior da mulher na esfera pública, algo que foi negado a essas mulheres durante séculos, porque se partia do pressuposto de que o local, o espaço, a esfera da mulher era o espaço privado, ou seja, o espaço doméstico, de cuidar da família, do lar. Então as mulheres elas não tinham direito de participar socialmente, politicamente, economicamente da vida pública. Ou seja, durante muito tempo elas não estudavam, elas não trabalhavam e elas também não tinham direito ao voto. Mesmo no início da Revolução Industrial, quando as mulheres foram demandadas a trabalharem nas fábricas, mesmo assim elas não tinham espaço de voz, espaço de fala e também não votavam. A origem e a história do Dia Internacional da Mulher, muitos historiadores e historiadoras falam do dia 8 de março de 1917, quando cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas, reivindicando melhores condições de trabalho e vida. Ao mesmo tempo, elas se manifestavam contra as ações do czar Nicolau II. Essa manifestação ficou conhecida como Pão e Paz. Isso porque as manifestantes também lutavam contra as dificuldades decorrentes da Primeira Guerra Mundial. Esse fato foi considerado por muitas historiadoras como o fato que deu origem ao Dia Internacional da Mulher. Entretanto, ao longo da história, outros acontecimentos também recordavam e também faziam essa articulação ou essa ligação com a luta das mulheres. Um desses fatos ou desses acontecimentos foi numa fábrica de indústria têxtil, confecção têxtil, que aconteceu na cidade de Nova York, no ano de 1908, onde houve um movimento das operárias, que reivindicavam por melhores
condições de trabalho menos insalubres, diminuição da jornada de trabalho, um maior aumento de salário. Outro episódio também envolvendo mulheres foi em março de 1911, quando aconteceu um incêndio em outra fábrica de confecção têxtil norte-americana. E aí, nesse incêndio, matou 146 mulheres, onde essas mulheres também já haviam fazendo uma movimentação, a respeito de melhores condições de trabalho. Em 1910, acontece a segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, que foi na Dinamarca. Nessa conferência, uma mulher que teve uma relevância destacada na época, chamada Clara Zetkin, ela foi a primeira mulher a fundar uma célula de mulheres dentro de um partido político. Era uma alemã que tinha uma trajetória, de lutas históricas a favor das mulheres, e é quando ela propõe nessa conferência a instituição de uma data mundial ou de uma data internacional que fizesse alusão às lutas históricas das mulheres. Diante desse panorama, foi se pensando, e se pleiteando pelas próprias mulheres um dia que fizesse alusão a essa luta. Porém, essa data ela só foi definitivamente instituída mundialmente em 1975 pela ONU, Organização das Nações Unidas. Só que a escolha da data, segundo muitos historiadores e muitas historiadoras, faz alusão intrínseca ao 8 de março, que está totalmente ligado e relacionado à greve das operárias russas. Nós encontramos resistências em falarmos em determinados assuntos, Mas o Fraternidade nos permite e ajuda a entender todos os temas em que podemos estudar à luz da doutrina espírita. Eu sei que você gosta de dados, Lu? Eu também gosto. É bom para entender o porquê falar de determinados assuntos. Então eu gostaria de saber, pelos seus estudos, Lu, os dados sobre a vulnerabilidade das mulheres na sociedade. Mercado de trabalho ou instituições religiosas, todos os ambientes. Como anda o preconceito, as taxas de violência contra as mulheres atualmente? Bem, queria ressaltar que a tua pergunta, ela é muito importante, bastante pertinente, porque infelizmente o preconceito ele persiste na nossa sociedade. Nós do movimento de mulheres costumamos dizer que vivemos numa sociedade patriarcal, misógina e machista, que apesar das conquistas e dos avanços, o preconceito e a discriminação contra a mulher, ela persiste. E os dados, eles são muito importantes para demonstrar claramente, concretamente, como isso acontece na nossa realidade. Em relação a dados do mercado de trabalho, nós sabemos que, infelizmente, mulheres realizando as mesmas funções, nos mesmos cargos ocupados por homens, mesmo elas tendo qualificação teórica e técnica, realizando a mesma função que um homem, ela recebe até 20% menos que este homem. Dados que podem ser encontrados no IPEA, que é o Instituto de Economia Aplicada, um Instituto Econômico Aplicado, como também pode encontrar no IBGE. Outros dados que eu vou trazer para socializar aqui não são dados promissores, nem são dados que eu gostaria de estar, infelizmente, relatando para vocês, mas nós trabalhamos com a realidade concreta e, infelizmente, é o que nós vamos passar. Então, a 4ª edição da pesquisa Visível e Invisível, chamada de A Vitimização de Mulheres no Brasil, foi realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e nos mostra que 18,6 milhões de mulheres foram vitimizadas por violência em 2022 no Brasil. Ou seja, 18 milhões de mulheres sofreram violência no ano de 2022. Isso significa que 1 em cada 3 mulheres com mais de 16 anos
sofreu violência física e sexual provocada por um parceiro ao longo da sua vida. Outro dado importante que essa pesquisa nos traz é que 47% das mulheres brasileiras sofreram assédio sexual no ano de 2022. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de violência contra a mulher. E esse dado é um dado que nos envergonha muito, né? Todos os anos é realizado esse ranqueamento com todos os países do mundo e já faz mais de 6 anos que o Brasil ocupa o 5º lugar. Outro estudo bem importante que eu quero socializar nesse podcast foi um estudo divulgado recentemente e publicado pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Foi publicado no início de março deste ano, no início de março de 2023, e ela teve como base os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, também teve como base os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também se baseou nos dados publicizados pelo SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. Essa pesquisa nos informa que no Brasil acontece anualmente 822 mil casos de estupros, o que equivale a um estupro a cada 2 minutos. Ou seja, enquanto nós estamos aqui nesse podcast, muitas mulheres já foram estupradas no Brasil. Nesse momento, nós estamos em 12 minutos de podcast. Considerando esse dado, nós já tivemos 6 mulheres estupradas. Isso é desumano, um absurdo. Outro dado importante é que diz que 54% dessas mulheres que são vítimas de estupro, 54% delas têm menos de 13 anos. 51% dessas meninas e mulheres são negras, ou seja, meninas e mulheres pretas e pardas. Os canais Disque 100 e Ligue 180, para quem não sabe, o canal Disque 100 é um canal gratuito, universal no Brasil, para a gente realizar denúncias de violação de direitos, violência, negligência, maus tratos contra criança e adolescente. E o Ligue 180 é um canal de denúncia para mulheres que sofrem violência. Esses canais registraram mais de 106 mil denúncias no ano de 2022. O número representa um registro a cada 5 minutos. Outro dado importante que eu coletei, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no primeiro semestre de 2022, ou seja, nos primeiros 6 meses, foram registrados 699 casos de feminicídio no Brasil. Uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. 4 mulheres por dia sofrem feminicídio no Brasil, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Ainda segundo esse levantamento desse fórum, o número é o maior registrado nos últimos 5 anos e tem uma relação direta com a diminuição dos recursos para serem investidos em políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Isso é uma realidade muito triste e lamentável, que eu não gostaria de trazer para vocês, mas que enquanto pesquisadora, né, é um dever meu trazer dados verdadeiros. Mulher, cidadã, não importa a cor, o peso, a idade, todas vocês são lindas de verdade. Amiga, irmã, mães, esposas, filhas, avós. Gentileza, sejamos educados. Discriminação é coisa do passado. Diga não a essa enorme covardia. É hora de mudar essa situação. É hora de mudar essa postura, meu irmão. Denuncie, não tenha medo. Ninguém pode mais ficar calado. Show machismo, show violência, show de uma vez. Quem ama ajuda, quem ama agrada, dá carinho e dá valor.
Ok, falamos muito de estudiosos masculinos dentro do nosso movimento espírita, mas sabemos que as mulheres contribuíram e muito nos estudos espíritas e continuam contribuindo. Você poderia falar da ação das mulheres no espiritismo, trazendo exemplos e a sua importância, por favor, Lu? Nossa, essa pergunta vai me deixar aqui numa saia justa. E por que eu digo isso? Porque foram muitas, inúmeras mulheres que contribuíram, que tiveram papel de destaque, a importância, né, da construção da doutrina desde o início até os dias atuais. Tanto mulheres que foram conhecidas, né, e foram divulgadas pelo seu trabalho, como aquelas que são anônimas e realizam seu trabalho cotidianamente e muitas vezes a gente não sabe. Mas eu queria só trazer e fazer referência a alguma delas, a nível de conhecimento mesmo e de publicização. Amélie Baudet, que foi a companheira de Allan Kardec, que não só foi a sua companheira de vida, mas que o auxiliou na revisão, nas publicações, na construção, na sistematização de informações e também na realização da codificação, né, fazendo toda a revisão, acompanhando sistematicamente o seu trabalho, auxiliando. Era uma mulher culta, inteligente, que teve acesso à educação e contribuiu, né, com os seus talentos, as suas habilidades. Outra mulher importante, bem do iniciozinho, foi Aline Carlotti. Ela foi uma médium de psicografia e psicofonia, serviu de intermediária do Espírito de Verdade para repassar muitas informações para Kardec e também repassou, né, para Kardec a sua missão, a importância dele como codificador. Outra mulher que eu gostaria de referenciar e de citar, porque inclusive é uma das que eu recorro muito através das suas obras, mas que ela também teve um papel de destaque importante desde o início, né, da construção da doutrina, foi Hermance Dufour. Hermance Dufour, ela serviu também como médium para auxiliar Allan Kardec a escrever e a publicar um periódico espírita. Amélia Rodrigues foi uma mulher super importante. Quando ela estava encarnada, ela não era espírita, ela era católica, mas já no momento que ela estava aqui entre nós na Terra, ela já teve um papel de destaque, porque ela viveu entre a gente no século XIX, na Bahia, e ela já tinha uma mente super avançada naquele período. Ela escreveu um livro cujo título era O Feminismo e o Lar. E ela foi uma das primeiras mulheres a abrir uma escola, ela era professora, uma escola de ensino misto, ou seja, que tinha meninos e meninas, o que na época foi algo assim que causou muita polêmica, porque naquele período as escolas elas eram separadas, né? Escola de ensino masculino e escola de ensino feminino, onde inclusive as disciplinas também eram diferentes para homens e mulheres, né? As mulheres eram ensinadas muita questão doméstica, né? Do lar, corte e costura, puericultura, higienização, enfim, questões mais atribuídas a, como eles entendiam na época, né? Os talentos e as requisições femininas. E Amélia Rodrigues, após o seu desencarne, ela escreveu diversos livros espíritas. Inclusive, eu me recordei dela porque o primeiro livro espírita que eu li, quando eu tinha 13 anos, foi um livro de Amélia Rodrigues, cujo título era Do Orgulho à Humildade. Mas eu não conhecia muito dessa mulher, né, desse espírito que fez tanto pelo espiritismo. E eu vim a conhecer através de outra mulher grandiosa, maravilhosa, que eu admiro muito, que é Dora Encontre. Dora Encontre, eu já venho acompanhando, ela é nossa contemporânea, já publicou mais de 40 livros espíritas, tem uma atuação dentro da doutrina espírita que muita gente conhece, uma atuação de peso, inclusive fundou uma universidade chamada Livre Pampédia, onde ela dá cursos de graduação e pós-graduação sobre o espiritismo. E Dora Encontre fala, né, da trajetória, da importância que Amélia Rodrigues teve para ampliar tantos debates dentro da doutrina espírita. Então essas são as mulheres que eu gostaria de destacar, mas deixando claro que muitas mulheres, como eu falei aqui, anônimas, né, elas contribuem muito
dentro do espiritismo com os trabalhos da assistência, com os trabalhos da educação espírita infanto-juvenil, com os trabalhos da doutrina, né, de divulgação da doutrina, os trabalhos práticos que nós temos como o trabalho de desobsessão, o trabalho do atendimento fraterno, o trabalho do passe e todos os trabalhos que a Casa Espírita oferta, os estudos. Então as mulheres elas sempre participaram e sempre contribuíram ativamente dentro da doutrina espírita. Agora passamos por períodos na história humana em que a mulher não tinha possibilidade de atuar em nenhum local, a não ser dentro de casa, como escrava. O que o Espiritismo fala sobre isso e a questão de gênero? Pedro, você sabe que essa pergunta ela é uma pergunta fundamental e que tem uma extrema relevância para a doutrina, para que a gente não continue reproduzindo estereótipos de submissão da mulher, né? Então, o que o Espiritismo fala, né, sobre o papel da mulher, eu vou trazer aqui o que o próprio Livro dos Espíritos traz em relação a isso. O Livro dos Espíritos, lá no livro 3º, quando vai falar das leis morais, no capítulo 9, vai ter a lei de igualdade. E dentro desse capítulo, que trata da lei de igualdade, vai ter um tópico que Kardec fala da igualdade de direitos do homem e da mulher. Kardec, no seu tempo, ele também procurava tratar de temas que tinham relevância e importância na sociedade, e acompanhando os momentos históricos da sua época, ele ficou bem atento, né, de como essa desigualdade acontecia naquele período na França, a desigualdade entre homens e mulheres, mas não só na França, e também em outros países. Preocupado um pouco, né, com o desenrolar desse momento ou dessas desigualdades que ficavam muito perceptíveis na época, Kardec faz uma pergunta ao Espírito de Verdade. A pergunta é a questão 817, qualquer uma pode ter acesso, onde Kardec pergunta: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? E o Espírito de Verdade responde com uma questão que para mim é fundamental. O Espírito de Verdade diz: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Como se ele estivesse dizendo, certo, aonde está a diferença aí? Aonde está a desigualdade? Se Deus permitiu e facultou a ambos a inteligência e a faculdade de progredir. Já em 1866, Kardec publicou um artigo na Revista Espírita, cujo título era um questionamento, que obviamente ele fazia de forma crítica e irônica, dizendo: as mulheres têm alma? E Kardec escreve esse artigo porque exatamente na França, naquele período, estava tendo uma polêmica, uma discussão entre homens e mulheres em toda a sociedade, se realmente as mulheres tinham capacidade cognitiva, intelectiva, inteligência e capacidade técnica de realizar algumas profissões que historicamente, socialmente, eram exclusivamente masculinas. Isso porque uma universidade na França, que era a Universidade de Montpellier, já tinha concedido o 4º diploma de graduação de nível superior a uma mulher. E isso estava intrigando, isso estava chamando a atenção, né, da maioria da população masculina. E aí vem à tona essa discussão: será que as mulheres são capazes? Ou pior, será que elas têm alma? E aí é quando Kardec publica esse artigo, justamente para provocar e problematizar, né, se essas diferenças faladas no momento tinham fundamento. Mas a gente sabe que só nesse capítulo que Kardec, né, dialoga e pergunta ao Espírito de Verdade o que a nossa doutrina fala, que de fato não existe desigualdades, não existem diferenças, né? Deus criou ambos iguais, até porque o próprio Espírito de Verdade fala que ambos, né, podem vir na condição, né, tanto de homem quanto de mulher. Certo, aí onde eu quero chegar. Qual é a visão espírita do machismo, Lu?
Essa tua questão é bem provocativa, né, Pedro? Exatamente. Bem, qual a visão espírita do machismo? E aí a gente não vai responder essa questão de forma simplista, porque ela é uma questão complexa. E questões complexas pedem respostas complexas. Se a gente for falar da visão espírita dentro do movimento espírita, que reflete o que a sociedade vivencia e pensa, né? Se a gente for trazer uma resposta histórica, é claro que as pessoas reproduzem o machismo dentro da doutrina espírita, assim como reproduz o machismo em todas as esferas da sociedade, porque o machismo ele é algo construído socialmente, historicamente e que ainda permanece entre nós na sociedade. Agora, se a gente for responder qual a visão espírita que o Livro dos Espíritos nos traz, né, que a gente precisa compreender e interpretar, é que não deveria existir não só o machismo, como nenhum tipo de preconceito, como nenhum tipo de discriminação, pois sabemos que todos nós estamos na condição de aprendizes e somos espíritos imortais que podemos vir, né, em diversas fases e como homens, como mulheres. E aí eu vou, para responder esta tua questão, mais uma vez me embasar no Livro dos Espíritos, na questão 818, quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? E aí você vê que Kardec pergunta a inferioridade em certos países, porque em cada país, né, esse tratamento desigual ou esse machismo, ele vai ser de forma diferente, ele vai se aparecer, se concretizar de formas diferentes. Nos países mais avançados, onde os direitos avançaram de forma mais rápida, as mulheres vão conquistar, né, e avançar. Em outros países, infelizmente, essa caminhada ou essa trajetória ela é mais lenta. E aí Kardec pergunta de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países. O Espírito de Verdade responde: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É o resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. A gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, Lu, do nosso podcast. E aí, para finalizar, né, com essa última pergunta, eu gostaria de saber quais os desafios que as mulheres ainda precisam vencer. E aí eu deixo você à vontade para falar desses desafios dentro ou fora do nosso movimento espírita. Nossa, à medida que o Pode Fraternizar vai avançando, os questionamentos vão se complexificando, né? Porque essa pergunta aí dos desafios, ela é super complexa. Primeiro porque desafios sempre vão existir, dificuldades, mas a gente pode fazer aqui um breve resgate e dizer que a história ela não é linear, pelo menos a perspectiva histórica que eu busco, né, me embasar, é uma perspectiva histórica que ela é de contradições, que ela é de avanços e recuos, de avanços e retrocessos. Basta nós nos colocarmos dentro da história, e aí eu lembrei de uma mulher maravilhosa, que ela não é espírita, obviamente, mas trouxe uma contribuição importantíssima para a luta das mulheres. É uma francesa chamada Simone de Beauvoir, que ela diz que basta uma crise política, econômica e religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados, pois esses direitos eles não são permanentes, eles não são conquistas permanentes. As mulheres têm que ficar o tempo todo atentas, né, para elas permanecerem ampliando e conquistando direitos e também para elas ficarem atentas para não perderem aquelas conquistas que elas já haviam historicamente alcançado. E é mais ou menos isso, né? Depende muito do contexto histórico que a gente vivencie. Infelizmente, há alguns anos atrás, a gente vivia um contexto histórico bem complicado no Brasil, com o avanço da extrema-direita, mas que ainda permanece. E aí nós temos, sim, inúmeros desafios.
não podemos deixar de reconhecer os avanços e as conquistas, né? Hoje nós já temos muito mais espaços de trabalho no mercado produtivo, né? Nós estamos participando mais da política, nós já alcançamos muitas conquistas, mas os desafios eles permanecem. Como eu te falei, são inúmeros, mas eu elenquei alguns aqui que eu enxergo. Eu enxergo que nós precisamos avançar na divisão mais equânime e igualitária em relação ao trabalho doméstico, porque esse trabalho é um trabalho que foi historicamente, socialmente e culturalmente relegado apenas às meninas e às mulheres, e a gente precisa avançar nisso. É um trabalho muito invisibilizado, né? Porque historicamente, como eu falei, foi relegado às mulheres, mas nós, obviamente, sabemos que são atividades de homens e mulheres, são atividades das pessoas que moram no mesmo espaço, no mesmo ambiente. Precisamos avançar na questão dos salários, como eu falei anteriormente, as mulheres ocupando as mesmas funções, com as mesmas capacidades técnicas, ainda recebem salários inferiores aos homens. Isso precisa ser avançado. Nós precisamos ser credibilizadas, né? Sermos mais credibilizadas em relação aos nossos talentos, à nossa inteligência, às nossas habilidades, porque infelizmente nós ainda somos vistas apenas como objeto sexual e com uma função procriadora, né? Então isso precisa avançar, melhorar bastante. Temos que ter o direito, né, de andar nas ruas, em qualquer lugar, em qualquer horário, né, de qualquer forma, com segurança e sem medo de sofrer uma violência sexual, ou seja, sem medo de ser assediada ou estuprada. Isso é algo real, né, que quando a gente está discutindo sobre a questão de gênero e que muitas vezes os homens minimizam, né, a nossa luta ou as nossas reivindicações e os nossos pleitos, a primeira coisa que eu faço de perguntar é: bem, quando você sai à noite, em qualquer horário, para qualquer lugar, você tem medo de sair à noite? Ele até pode responder: sim, tenho medo. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de ser assaltado. Eu tenho medo que alguém me assalte. Mas ele nunca vai dizer: eu tenho medo de ser estuprado. Misericórdia, isso é uma verdade muito grande, Lu. E isso é o que passa mais na minha cabeça. É sobre a questão do assalto, né? Perder a oportunidade de viver, né? De alguém ceifar a nossa vida, a minha vida. Mas não passa na minha cabeça o que se passa na cabeça das mulheres referente ao estupro. Importantíssimo isso, que você falou de curiosidade. Porque isso é algo realmente específico da vivência das mulheres. E eu acho que a outra questão é que a gente sonha, né? A gente luta e a gente tem essa necessidade de não sofrer, né? Tem esse direito, na verdade, de não sofrer nenhum tipo de violência. E quando eu digo não sofrer nenhum tipo de violência, é nenhum tipo de violência mesmo. Porque a maioria das pessoas do senso comum imaginam que a violência é só violência física. Mas segundo a Lei Maria da Penha, que é uma lei recente no Brasil, é uma lei de 2006, ela tipifica a violência em 5 tipos, como a violência física, que é aquela mais conhecida, né, que é a violência que vai trazer danos físicos para a mulher, mas tem também a violência sexual, tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência patrimonial. E todas essas violências, todas as mulheres sofrem no seu cotidiano, mesmo que muitas delas não percebam, porque estão tão naturalizadas, enraizadas dentro da nossa sociedade, que passam despercebidas. Então nós lutamos para que um dia nenhuma menina, nenhuma mulher possa sofrer nenhum tipo de violência. E aí, para finalizar, e já agradecendo a oportunidade de estar aqui, né, contribuindo com esse debate, socializando informações, democratizando o acesso a essas informações, eu gostaria de finalizar com uma frase de uma mulher maravilhosa, uma poetisa, filósofa, teórica, estudiosa, norte-americana e negra, chamada Audre Lorde. E aí ela tem uma frase que me marca muito. Eu conheci a Audre Lorde recentemente, porque, como eu falei no início, eu venho me debruçando, estudando teoricamente, pesquisando mulheres feministas do mundo inteiro,
né, para me balizar na minha pesquisa. E Audre Lorde diz o seguinte: eu não serei livre enquanto nenhuma mulher não o for, mesmo quando as correntes delas forem muito diferentes das minhas. E é isso. Obrigada. Pois é, e a luta continua. A maior conquista da luta pela igualdade de gênero começa pelas mulheres conseguirem andar pelas ruas sem medo. Luciene, muito obrigado, gratidão por você participar aqui conosco do nosso Pode Fraternizar. Eu quero você aqui juntinho, aí até conversando com mais pessoas, cada vez mais acrescentando conteúdos para o nosso entendimento, tá certo? Um abração e até uma próxima oportunidade. Como crédito de áudio, nós deixamos registrado que exibimos um trecho da música Quem Ama Abraça, de uma campanha que foi lançada no Dia da Internacional de Luta pela Não Violência contra as Mulheres. Além disso, eu gostaria de mandar um abraço para minha saudosa avó Zezé, que hoje faria 97 anos se estivesse encarnada. Vó, um beijo, um abraço, aonde a senhora estiver. Este episódio foi produzido pelo Pode Fraternizar e está disponível no Spotify, no Google Podcast e no aplicativo do Fraternidade.